Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente do que eu venho trazendo aqui para vocês. Desde que eu retornei com o canal, a minha intenção é englobar questões de autocuidado num todo. Não só de auto-make, skincare e tudo mais, como a gente já tá habituada, mas questões também profissionais, questões emocionais, questões físicas, enfim, outras áreas dentro, do nosso autocuidado. E hoje o tema que eu vou conversar com vocês é sobre mudança de carreira. Vou tentar de uma forma bem rápida pontuar como foi comigo e dar algumas dicas bacanas para quem também quer mudar de carreira, quem quer fazer transição de profissão, de áreas de trabalho. Então é isso. Se você já gostou do tema desse vídeo, já deixa o joinha aqui antes de terminar o vídeo, curta e acompanhe o canal nas redes sociais. De uma forma bem resumida, eu mudei da área administrativa de recursos humanos, eu era analista de RH e resolvi me tornar maquiadora, cuidar da minha própria carreira, ter uma profissão onde que as pessoas sempre falam que é autônomo. Enfim, como que funcionou essa transição para mim e o que foi legal, o que deu certo. Se eu posso pontuar esse processo, de mudança, a primeira coisa que eu pontuaria é paciência. Paciência, porque não é um processo rápido quando você tem uma estabilidade financeira, quando você depende desse dinheiro. Eu já fiz essa transição, eu tava com acho que de 26 para 27 anos, Não era super novinha, não tava iniciando a minha carreira, comecei a trabalhar com 16 anos. Então, eu precisava ter paciência para que o salário que eu tinha, na época, eu conseguisse fazer ele ou perto dele com a maquiagem. Então, eu precisaria ter um pouquinho mais de estruturação, um pouquinho mais de, como que eu posso dizer? Um pouquinho mais de confiança que a carreira ia dar certo para poder largar o escritório e ficar apenas sendo maquiadora e penteadista. Então, quando eu resolvi fazer essa transição, na verdade, eu já tava um pouquinho de saco cheio do escritório. Eu trabalhava numa empresa pequena que eu adorava, Amo as pessoas com quem eu trabalhava, mas eu também não tinha uma projeção de carreira, de ter um aumento na carreira, um aumento significativo, e acabava trabalhando por um cliente que eu já não gostava mais. Então, eu queria fazer essa transição porque eu estava de saco cheio. Não tinha vontade de trabalhar, de mudar de empresa. Eu gostava da empresa onde eu trabalhava, mas eu não aguentava mais aquele ambiente. Enfim, já não era mais para mim a área de recursos humanos. E aí, quando eu resolvi mudar de carreira, falei assim, não, eu vou pedir demissão, eu vou sair. Eu descobri que estava grávida. Então, aquilo ali foi tipo um balde de água fria em cima de mim. E eu fiquei, Jesus, e agora o que eu faço, Porque eu tinha convênio na empresa, então para ter o parto eu preferia, aguardar para poder utilizar o plano. Tinha estabilidade, financeira que eu precisava, porque com uma criança, as responsabilidades, mesmo que divididas com o pai, a gente tem muita responsabilidade financeira, então eu precisava ter essa segurança financeira naquele momento. Mas mesmo assim, eu não desisti. Na verdade, quando eu descobri a gestação, eu já tinha começado a fazer o curso de maquiagem. E eu falei assim, eu vou conciliar os dois. Como maquiar a maioria das vezes é de final de semana, então eu tive paciência e muita força de vontade para conciliar. Porque tinha época que eu trabalhava os 30 dias seguidos sem folga. Trabalhava de segunda a sexta no escritório e aos finais de semana tinha maquiagem e penteado para fazer. E assim, uma coisa que me deu muita garra para fazer essa transição, que talvez eu pontue como número 2, é você tá com gás mesmo, com força de vontade para correr atrás de dar certo. Eu coloquei na cabeça que eu não tinha chance de dar errado. Tinha que dar certo. Era a minha chance de fazer dar certo, de sair daquela situação que não tava mais me fazendo bem, fisicamente falando e emocionalmente falando. Tava me deixando doente trabalhar em escritório. Então, eu precisava fazer dar certo. E quando você tem que fazer dar certo, é questão mesmo de se sentir motivada, mesmo que as coisas não estejam trilhando exatamente da forma que você imagina que tem que trilhar. Então, assim, no começo, obviamente, eu tinha uma cliente no final de semana, cobrava, sei lá, R$70.
Se você pensar isso em 4 finais de semana, R$ 70, eu não teria um salário, nem um salário mínimo na época, né? Então, mesmo que isso teoricamente me desanimasse, né? Porque eu teria que começar de pouquinho em pouquinho para ir conquistando espaço, conquistando cliente, eu tinha gás e força de vontade, tipo, vai dar certo, eu sei que vai dar certo, então eu vou continuar. Então, anota aí que a segunda maneira, né, para te ajudar, para te auxiliar nessa mudança de carreira é realmente ter gás e ter muita força de vontade para poder fazer essa transição. Dentro do primeiro que eu falei, né, de você ter paciência, que é o mais importante, acredito, na transição de carreira, é porque, assim, não é uma coisa que você vai falar assim, ah, legal, eu vou conciliar 2 empregos e daqui 1 mês eu vou sair. Tem que ter um pouquinho de paciência. E uma outra, dentro do tempo, o que você tem que mentalizar? Que aí é a minha dica número 3. É você colocar uma meta de quando você vai sair. No começo eu fui deixando a vida me levar. Ah, tá indo legal. E tomou uma proporção grande, muito bacana, que eu não imaginava tomar. Eu tava conseguindo ter bastante cliente, atraindo muitos clientes e tudo mais. Chegou uma época que eu já estava conseguindo tirar o mesmo salário que eu tirava como analista de recursos humanos, esporadicamente, né? Um mês sim, um mês não, mas assim, eu via que dava para fazer aquele dinheiro, tinha essa segurança e esse norte de que eu conseguiria, né, ter um salário igual o que eu tinha antes, mas eu não tinha foco em até quando eu ia fazer isso, porque chegou num momento que tava super bacana, né? Entre aspas. Por quê? Eu tinha a minha carreira como analista de recursos humanos, tinha ali todo o meu salário, todos os meus benefícios e já estava tirando um salário compatível com a maquiagem, então eu tinha 2 salários. E o que a Ariane fazia? Ela torrava o dinheiro, ela gastava, comprava lookinhos para filha, enfim, porque eu não tinha uma meta para sair do serviço. Apesar de estar me fazendo mal, eu tava admirada, né? Admirada que eu tava conseguindo atingir o meu objetivo de ser maquiadora, mas ao mesmo tempo eu não tinha uma meta pra sair. Eu tava deixando a vida me levar, tipo, eu vou criar coragem, né? E a coragem, ela não vem, gente. Às vezes a gente tem medo e a gente tem que dar a mão pro medo e ir embora, porque se a gente às vezes esperar, nem todo mundo, né, vai ter esse time de não ter medo. Se você não tiver, melhor ainda. Acho que quando eu era mais novinha eu tinha menos medo, mas com a responsabilidade da maternidade faz a gente ser um pouquinho mais pé no chão. Mas ao mesmo tempo, você começa a ficar muito preso e aquilo ali também já vai te desgastar fisicamente falando, né? Então é legal que você trace meta, que você trace objetivos e que trace prazos, né? A minha meta é fazer X reais por mês e se em 6 meses eu repetir esse valor, né? Um exemplo, vou colocar R$2.000. Se cada mês eu ganhar R$2.000 nesses 6 meses, eu vou me sentir segura para continuar. Isso é só um exemplo, assim, bem básico. Mas, assim, você colocar realmente uma meta e quando você atingir essa meta, criar a coragem realmente de seguir os seus passos. Não existe tempo certo. Eu fiquei 2 anos fazendo essa transição de carreira. Eu comecei o curso de maquiadora profissional em março de 2016, eu ainda não estava grávida, e parei de trabalhar em dezembro de 2017. Então foram quase 2 anos de transição de carreira, para eu ter certeza que o meu negócio estava dando certo e que eu conseguiria me manter sendo dona do meu próprio negócio, né, gerenciando a minha profissão de forma independente. A 4ª dica que eu dou dentro dessa lista, né, que vai te ajudar a mudar de carreira, a tomar coragem e se planejar, né, para mudar de carreira, é não ter vergonha do que você faz, não ter vergonha de empreender. Eu não sei a idade de vocês que estão me assistindo, mas eu tenho 30 anos. E assim, eu acho que as pessoas, principalmente mais velhas do que eu, elas têm vergonha de falar que tem um negócio, né? Às vezes já tem empresa, CNPJ, tem MEI e tudo mais. E pelo fato de ser um pequeno empreendedor, a pessoa às vezes se esconde. Ou então fala assim, acaba subestimando, usando até uma palavra que eu não acho que é errado, mas assim, eu
sou autônomo, né? Eu trabalho por conta. Mas trabalha por conta por quê? Porque você tem uma empresa para trabalhar por conta. E dentro, né, dessa parte de não ter vergonha, é nessa transição de carreira você também não ter vergonha de mostrar o que você faz, de mostrar o seu trabalho para as pessoas, de mostrar o seu trabalho para os seus futuros clientes. Normalmente, os seus primeiros clientes, dependendo do negócio que você tem, vão ser a sua rede de amigos, a sua rede de pessoas conhecidas, os seus familiares. Quando eu comecei, por mais que eu soubesse que eu não tava maquiando tudo bem, porque obviamente a gente acaba se comparando com pessoas que têm muito mais experiência, muito mais tempo de mercado, o que é errado, mas a gente acaba se comparando, né? Eu sabia que não maquiava tão bem, mas eu não tinha vergonha de mostrar o que eu tava aprendendo a fazer, eu não tinha vergonha de mostrar que eu estava aprendendo, que eu estava trabalhando como maquiadora. Então, desde o meu primeiro dia de aula, eu sempre postei nas redes sociais. Na época, acho que eu usava até mais o Facebook, mas eu postei lá que eu estava lá na escola, que tinha começado o curso de maquiadora. No dia que eu fiz o curso de penteado, meu primeiro curso de penteado, eu coloquei que eu fiz o penteado, coloquei onde estava, com quem eu estava aprendendo, postei todos os penteados que eu fiz. Sem vergonha nenhuma, porque assim, era um momento de aprendizado. E o que não era tão legal pra mim, era legal para as pessoas que estavam vendo. As pessoas não têm esse olhar crítico, esse olhar realmente de julgar. Elas vão gostar, elas vão te apoiar, mesmo que esse apoio não venha de todo mundo, mesmo, né, que as pessoas às vezes tenham essa coisa de não apoiar quem a gente conhece, você acaba recebendo apoio e incentivo, o que te ajuda lá no terceiro item que eu falei, realmente de ter motivação, de ter gás para fazer acontecer e fazer o negócio mudar. E para finalizar essas dicas de hoje, a quinta dica que eu não fiz, mas que eu aconselho demais a fazer. O tempo passa, a gente percebe o quanto isso é importante. E dentro do cenário econômico que a gente está vivendo hoje, é muito mais importante ainda fazer isso. Então, dentro do seu plano de mudança de carreira, né? Sempre lembrar de fazer uma reserva financeira, né? Porque no meu caso deu certo, eu já tô o quê? 4 anos trabalhando como maquiadora, estamos enfrentando, né, essa crise, a pandemia, não poder ter eventos atrapalha diretamente no meu negócio, no caso, que a maioria das minhas clientes são clientes, né, de maquiagem, penteado para eventos, e como nós estamos limitados aos eventos, então isso acaba interferindo, né, diretamente nos meus rendimentos financeiros. Porém, é importante que você consiga, nessa transição, fazer uma reserva de emergência, que é aquele dinheirinho que você vai guardar. Então, é importante ter essa reserva, porque a princípio ela vai te ajudar com o quê? Estou lá 6 meses, coloquei uma meta de 6 meses nessa transição de carreira. 6 meses deu super bom, então, beleza, já posso seguir minha vida e tudo mais. E aí você pede as contas no seu emprego, sai, faz um acordo, enfim. E aí quando chega no próximo mês, os clientes não aparecem, né? E então, você tendo aquela reserva de emergência, você não vai se desesperar, você não vai querer mandar currículo de novo. Você sabe que você tem ali uma folga, um respiro para pensar numa nova estratégia, se aquela estratégia que você tá fazendo não deu mais certo, ou então realmente respirar e falar assim, olha, eu vou aguardar esse mês, né, o movimento foi fraco, às vezes é só uma sazonalidade e no próximo mês tá tudo bem de volta. Então é legal você ter esse fôlego financeiro para você não se desesperar e abandonar essa trajetória de mudança de carreira depois de já ter finalizado ela. Enfim, empreender não é fácil, mudar de carreira dá muito medo, não é um incentivo para você jogar tudo pro alto do dia pra noite, mas um incentivo que você consiga realmente se planejar e fazer com que isso aconteça, seja seu sonho, seja a vontade realmente de ser o próprio dono do seu negócio, né? Então, não é fácil, nunca será, mesmo depois vai ter vários desafios, que se vocês quiserem eu compartilho também com vocês um pouquinho aqui de como que é essa história de empreender, como que funciona. Quero trazer mais conteúdo administrativo para vocês, porque é uma área que eu gosto.
E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e essas 5 dicas para vocês mudarem de área e começarem a empreender. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau!